vídeo de hoje está bem interessante. Desculpa a demora, né, para gravar. Ontem eu só gravei uma live, mas hoje vamos para o vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, ok? E compartilhar esse vídeo, que esse vídeo está com uma informação bem poderosa hoje, algo revelador para nós. Bom, primeira coisa, muitas pessoas me perguntam o que vai ser a primeira coisa que vai acontecer, né, com relação a esse fim dos tempos. É claro, a gente fala ali do princípio das dores, né? Então tem Mateus ali, Jesus cita, né, que haverá guerras e rumores de guerras, se levantará nação contra nação, reino contra reino, ok? E esse motivo, né, da abertura dos selos, que seria, né, o cavalo branco ali, que eu já citei, creio que é, dentro do contexto, aquilo que se refere à peste, tá? Que é essa que tem acontecido agora, no momento. Creio sim que isso é um sinal já. Bom, mas dando andamento, ali fala também de que na sequência viriam crise financeira, né, que já estamos no prelúdio para isso, e também viriam questões de guerras e rumores de guerras, ou seja, guerras civis, e isso já, né, já temos há muitos anos acontecido isso. Mas para nós hoje, os cristãos, qual que é o, vamos dizer assim, isso que a gente considera o princípio das dores de parto? Ainda não é as dores, são princípios. Para que antes de vir, né, a grande questão que a gente chama de tribulação, que há dois aspectos, porque ali se retrata a última semana de Daniel, são 7 semanas, são 70 semanas, 77 na realidade seria isso a palavra exata, mas são 7 semanas de anos, vamos dizer assim. Então faltaria uma semana de anos, que seria a 7ª e última semana. Essa profecia está lá em Daniel 9, tá? Ok, mas o que seria, então, vamos dizer assim, que vai caracterizar, e nós vamos aqui estar vendo, né, vamos dizer assim, o primeiro evento que vai acontecer, que vai dar o start para que as outras coisas venham acontecer, ou seja, as trombetas, as coisas que vão acontecer, né, os últimos selos a ser abertos, as 7 trombetas, porque eu creio particularmente que aquilo que a palavra diz em Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses 4, né, e 2, e 1 Coríntios capítulo 15, né, que é o ressoar da última trombeta, ou seja, o ressoar da última trombeta, 1 Coríntios 15. Então, uns não precederão os outros, e esses serão arrebatados, ou seja, a última trombeta, bem claramente a gente sabe que é a 7ª trombeta do livro de Apocalipse. É disso que Paulo se refere, né, nesses 2 textos que ele trata desse assunto de raptos ou de arrebatamento. Então, aí sim, né, na última trombeta acontece o arrebatamento. O grande X da questão é a tribulação em si. Ela vai ser esse momento do final dos selos, né, e as trombetas, ou a tribulação em si vai ser as taças, né, porque nós temos aqui 7 selos, o último selo vai ser dividido em 7 trombetas e a última trombeta vai ser dividida em 7 taças. Então, como é que nós podemos entender isso? Bom, eu particularmente creio que a Bíblia fala de uma aflição, né, do fim dos tempos. Vai haver então uma aflição, que seria exatamente o que Jesus chama de princípio das dores, e nisso está caracterizado, né, junto com essa aflição, a perseguição do antimessias, tá? E é exatamente a manifestação do antimessias que vai, vamos dizer assim, dar start, né, à abominação da desolação, ok? É por causa da manifestação do anticristo que a abominação da desolação começa. O que é a abominação da desolação? Eu vou gravar vídeo falando sobre isso aqui. A abominação da desolação é um nome bíblico que eu considero para a intervenção do Criador na terra. É Ele que vai intervir. Quem abomina não é o homem que abomina nada. Quem abomina é Deus. Deus é que abomina aquilo que está acontecendo na terra. Então, primeiro você tem que entender que a abominação, ela vem da parte do Criador. Ela não vem da parte do homem. Não é um ídolo, não é algo, não. É algo que o Criador... Então, a abominação da desolação. O que é desolação? É destruição. Ou seja, é uma força
que vem da parte do Criador, que vai, né, abominar, ou seja, vai repelir, vai afastar e vai destruir. Mas essa destruição não é para os santos, para mim, para você, para aqueles que confessam o nome do Criador, não. Essa abominação é o julgamento para o anticristo e os seus seguidores, tanto que o texto diz que nós seremos selados e guardados. Está bem claro no livro de Daniel, então você precisa entender que o nosso texto base, livro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 em diante, se refere à ação do anticristo, e Daniel capítulo 11, versículo 29 em diante, também se refere à ação do antimessias, ok? Também tem lá Apocalipse 13, Apocalipse 17, também fala sobre a atuação dele. Então você tem que, vamos dizer assim, pegar os textos que falam do antimessias, né, para você chegar a uma conclusão da atuação dele. Esse vídeo é sobre a atuação do antimessias. Então, a primeira coisa, né, antes de começar a abominação da desolação, vai ser a manifestação do filho da iniquidade. Aonde eu encontro isso? Paulo está bem claro aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz aqui: não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, ou seja, a completa rebelião dos ímpios, então será revelado o homem da iniquidade, ou seja, o homem que anda sem lei, sem a lei de quem? Do Criador, o filho da perdição. Este se opõe, né, se exalta acima do que se tem colocado o nome do Criador, ou é objeto de adoração ao Criador, a ponto de se assentar em um santuário feito para ele, com um trono feito para ele, ok? E se proclamar a si mesmo como sendo Deus. Então, aí Paulo fala aqui, não se lembrando, eu estou lendo o texto, tá? Não se lembrando de que quando eu saí, estava com vocês, eu costumava vos falar essas coisas, Paulo falando. E agora vocês sabem que o que está segurando, né, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ou seja, quem está segurando é o próprio Criador. Mas olha só, a verdade é que o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério dessa ação do iníquo, ou seja, dessa anomia ou dessa pessoa que vai se manifestar sem lei, sem seguir as leis do Criador, já está em ação, é o que está dizendo aqui. A verdade é que o mistério dessa iniquidade já está em ação, restando apenas que aquele que seja afastado, aquele que agora o detém, ok? Ou seja, não fala só na questão do Espírito Santo, não. A igreja, né, aqueles que são chamados pelo nome do Messias, esses aí o detêm. E de uma maneira interessante, você vai entender isso bem nos textos de Daniel, capítulo 8, capítulo 11. Você vai entender aqui, porque então será revelado o perverso, olha só, e a quem o Senhor Jesus virá para matar com o sopro da sua boca e destruir pela manifestação da sua vinda. Então Jesus vai voltar por causa da manifestação do homem do pecado, para buscar aqueles que são seus, mas ele vai se revelar porque quando esse antimessias se revelar, ele vai vir mesmo para, vamos dizer assim, para contaminar toda a criação de Deus. Quando aconteceu isso? Aconteceu isso lá na época de Noé. Porque Jesus falou bem claro, um pequeno Apocalipse de Mateus 24, como foi nos tempos de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Aí fala, casavam, davam casamento, tal, faziam alianças, ali, né, tô falando de aliança, tocando a vida, porque as coisas vão ir para um caminho, se você acha que é caminho de destruição, não, o anticristo vai trazer um governo de paz, um governo que vai, vamos dizer assim, trazer uma falsa sensação de paz, de segurança, e Jesus fala bem sobre isso, né? Quando vos disserem paz virá repentina destruição. Por quê? Não é acordo de paz para não ter guerra ou não, nada disso. Porque a palavra de Deus diz que até o fim vai haver guerra. Não é essa paz, é uma paz, essa paz aqui que se trata aqui é uma segurança. Ou seja, as pessoas estarão seguras, né, que o mundo delas não vai mudar, que não vai acontecer nada, que não vai ter problema nenhum, né, que todos os problemas da humanidade estarão solucionados por causa da grande capacidade cognitiva e inteligência desse líder que vai se levantar, né, do grande poder que ele irá se manifestar, né,
não só um poder a nível de inteligência, mas poderes também a níveis, vamos dizer assim, quânticos, né? O pessoal gosta disso, mas sobrenatural. A física quântica mostra muito, hoje está muito no ápice, né? Eles não querem chamar o sobrenatural de sobrenatural, querem chamar de ciência quântica, física quântica, mecânica quântica, aquilo que transcende, né? Que vai além. Eles querem chamar isso disso. Mas exatamente, ele vai ter uma atuação nessa área também, não só cognitivamente, né, com inteligência, com capacidades administrativas, né, com carisma, tudo isso vai estar na personalidade dele, eu já falei no vídeo anterior, mas ele também vai ter, né, esse poder quântico, espiritual das trevas atuando por detrás dele como um pano de fundo, né, para que ele possa avançar com seus planos de quê? De contaminar toda a terra, é isso que ele quer, ou seja, né, governar, contaminar e ter domínio sobre toda a criação de Deus. E por causa dessa ação do antimessias, que é chamada então a abominação da desolação, e você tem que entender isso, porque essa abominação, está lá em Daniel, vai ser derramada sobre o assolador, não é sobre o povo de Deus, está bem claro lá. E aquilo que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre aquele que gera, por causa dele vem a destruição, por causa dele vem esse reset, né? Vamos dizer, não vou falar reset, né? Mas esse restart completo na Terra, é um restart mesmo, entende? Por conta dessa, né, contaminação, porque ele vai contaminar a criação de Deus, o anticristo. O santuário que aqui se refere não é um templo em Jerusalém, não. É a criação de Deus, e eu e você estamos inclusos nisso, porque somos o ápice da imagem de Deus, da criação de Deus. E ele quer contaminar, não é um prédio, não está nem aí para prédio, né? Templo construído em Jerusalém, não. O anticristo está preocupado em contaminar a criação de Deus, e a Bíblia diz, se possível, até os escolhidos. Até os escolhidos, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Ele não está preocupado com o templo, e o Senhor Jesus também não veio preocupado com o templo, até porque ele profetizou que esse templo vai ser destruído, e em 3 dias eu reedificarei. Em 3 dias, ele está falando da morte e ressurreição dele mesmo, que ele seria o primogênito de muitos irmãos que haveriam de vir. Nós somos a obra-prima da criação de Deus, e é isso que o antimessias quer contaminar, através de quê? Ciências, tecnologias e N coisas aí que a gente vê, né? Hoje está muito às claras, antigamente não tínhamos como perceber tudo isso, né? Mas hoje nós vemos mesmo um ápice de que é verdadeiramente o que está acontecendo, né? O cenário para essa atuação, palco para que o anticristo atue. Esse vídeo é o vídeo número 1. Amanhã eu vou começar a gravar então um cenário como ele vai atuar, ou seja, o modus operandi do anticristo, como ele vai atuar, qual é o modus operandi dele, ok? Então amanhã eu vou dar continuação a esse vídeo falando sobre esse modus operandi, ok? Então fique na paz, que o Senhor te abençoe e que você, né, perca esse espírito de medo. Romanos 8, o Senhor não nos deu espírito de temor para que outra vez nos tornássemos escravos, mas nos deu espírito de adoção no Messias, pelo qual nós somos chamados, nós chamamos ele de Abba, Paizinho, ok? Shalom, fique na paz do Criador.